Muito bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos em algumas verdades centrais da nossa fé, que temos chamado de curso básico de teologia cristã, o que todo cristão precisa saber. E hoje o nosso tema é anjos. Já falamos a respeito da própria Bíblia, de Deus, semana passada sobre a criação. Esse estudo, inclusive, foi postado no YouTube. E hoje chegamos a esse tema dos anjos. Mas antes, vamos orar, pedindo que Deus, mais uma vez, se faça presente conosco de uma forma especial, nos conduza, nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco até o presente momento. Foi o Senhor que hoje nos reuniu aqui, mais uma vez, pelo Teu Santo Espírito. O Senhor que aqui está presente, já recebeu as nossas orações, recebeu os nossos louvores, se digna agora também de ministrar o nosso coração e nos abençoar com o ensino da Tua Palavra. Que seja o Senhor mesmo ministrando, para a glória do Teu nome e para a bênção do Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A minha avó materna, quando eu e meu irmão a gente era criança, a gente começava a discutir. Aí você sabe, né? Criança começa a discutir, começa a falar algumas coisas que não deve. Então ela, para nos incutir medo, ela falava assim: olha, vocês tomem cuidado com o que vocês falam, porque vai que vocês falam uma coisa e um anjo no céu diz amém, acontece. Então assim, se você falasse naquela hora, o anjo estivesse dizendo amém, pronto, ia acontecer, e aí você ia arcar com a consequência. Então era o que a minha avó falava. Mas ouvi também já de gente que acende vela para anjo, o anjo da guarda. Tem seitas esotéricas que tem assim, nome para tudo quanto é anjo. Anjo que passa de manhã, anjo que passa à noite, anjo que passa à tarde. Enfim, muitos desses ensinos são ensinos que vêm lá de trás, de uma seita, inclusive, do primeiro e segundo século, que se chamava gnosticismo. Era uma seita que misturava filosofia grega com um pouco de evangelho, mas também um pouco de judaísmo. Eles tinham uma série de questões. Uma delas é que Deus, como um ser santo, ele não poderia se misturar à matéria, como o planeta Terra, como nós que estamos em carne. Então ele teria uma infinidade de anjos entre nós e ele, e esses anjos seriam mediadores. Enfim, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso lá na sua carta aos Colossenses, e ele vai dizer que nós não deveríamos nos amedrontar por aquelas pessoas que fingem piedade e culto aos anjos, mas negam o poder de Jesus. Então, a pergunta hoje é: dentre essas muitas coisas que vira e mexe aparece a respeito de anjos, crendices, superstições, religiões, o que a Bíblia, de fato, fala a respeito desses seres espirituais? O que nós, como seguidores de Jesus, quais são as verdades elementares, mais centrais, que nós precisamos saber, guardar no nosso coração e, quiçá, se Deus nos der a oportunidade, explicar para quem nos perguntar. Então, uma primeira verdade, muito básica, você vai achar com certeza, é que a Bíblia afirma que os anjos foram criados por Deus. O Salmo 148, de 2 a 5, vai dizer: louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Você pode dizer: bom, mas quem é que não sabe que os anjos foram criados por Deus? Afinal de contas,
a Bíblia diz que tudo que existe é obra das suas mãos. Claro que os anjos também são criaturas de Deus. Ok. Mas a pergunta é, quando foi que Deus criou os anjos? Porque no relato da criação, os 6 dias da criação, em nenhum momento é citado os anjos. Se você for pegar lá Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 3, fala que Deus fez separação entre terra e águas, entre águas e firmamento, que Deus criou os seres marinhos, as aves, os animais terrestres, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas a respeito de anjos, não há nenhuma informação a respeito dos anjos, de modo que fica a pergunta, quando é que esses seres foram criados? A única pista que nós temos na Bíblia é Jó 38, 4 a 7, que o Senhor vai dizer assim para Jó, não é nenhum dos seus amigos que estava lá discutindo com ele, mas o próprio Deus, quando entra no embate com Jó, o Senhor vai dizer, onde você estava quando lancei os alicerces da terra, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Então parece, de acordo com esse texto, que quando Deus estava formando a terra, lançando os alicerces da terra, os anjos estavam presentes. E eles estavam maravilhados, e eles estavam rejubilando pela criação de Deus. Então se você pega o relato da criação em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a conclusão que você chega é que, baseado nesses versículos, Deus provavelmente criou os anjos entre a criação dos céus e a criação da terra. Você se lembra que céus na Bíblia diz respeito a 3 céus: o céu das aves, o céu das estrelas e o céu de Deus, morada de Deus e também morada dos anjos. Então, entre a criação dos céus e a criação da terra, houve um momento ali da criação dos anjos. Essa é uma primeira verdade. Uma segunda verdade que precisamos ter em mente é que esses seres foram criados para servirem a Deus. São servos de Deus. Eles se alegram tanto em prestar um serviço grande a Deus, quanto e exercer juízo sobre uma grande cidade, quanto tomar conta para Deus de uma criança. Os anjos se alegram em servir a Deus, não importa qual seja o serviço. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em forças, que cumprir suas ordens, não importa qual seja, cumprir suas ordens, obedecendo a sua palavra. De acordo com a Bíblia, os anjos servem a Deus como mensageiros. Eles já apareceram a Abraão uma vez, reforçando a promessa que Sara ia ser mãe. Foi na ocasião que Sara inclusive riu. E aí o anjo disse, por que a sua mulher riu? E ela disse, não, eu não ri não, riu sim senhora. E aí ela vai dar o nome no filho de Isaac, né? Que significa sorriso. O anjo apareceu, Gabriel, a Maria, anunciando o nascimento de Jesus Cristo. Anjos podem servir a Deus como executores de juízo. Por exemplo, quando Davi manda contar o povo, isso foi um aborrecimento para Deus, como se Davi confiasse mais na quantidade, no número de soldados que ele tinha em mãos, do que no próprio Deus. E aí, Deus exerce o juízo por meio de um anjo. Os anjos vão estar no final dos tempos, derramando as taças da ira de Deus, segundo Apocalipse 15:1. E os anjos também podem servir a Deus, operando livramentos.
como foi no caso de Ló, que anjos visitaram a Ló, tirando ele da cidade de Sodoma, em Atos capítulo 12, versículo 1 a 11, quem lembra? O anjo aparece a Pedro, que estava preso. Já tinham matado Tiago, agora Pedro estava preso. Pedro dormia, quando ele foi acordado por um anjo. E no começo ele pensou que era uma visão, que era um sonho. Quando ele viu, ele já estava fora da cadeia e entendeu que Deus havia enviado um anjo para o livrar. Então os anjos servem a Deus nas mais diferentes tarefas. Agora, algumas perguntas ficam. No meio dessas tarefas todas, que os anjos exerceram e ainda exercem, pode haver uma ocorrência de uma aparição angelical hoje? Será que um anjo pode aparecer hoje para uma pessoa? Olha, para ser sincero, não existe nada na Bíblia que fale que não. Não existe um versículo na Bíblia que diga que isso não possa acontecer. Porém, a Bíblia diz, primeiro, que a gente deve ter muito cuidado. Muito cuidado, por quê? Porque Satanás pode se fingir de anjo de luz. Aliás, algumas seitas foram fundadas, pelo menos uma eu conheço, foi fundada com a aparição de anjo. Um anjo apareceu a determinada pessoa e disse que os apóstolos tinham corrompido o evangelho, que o verdadeiro evangelho estava escondido em determinado lugar e que ele deveria ir lá e ele ia encontrar, e de fato ele encontrou algumas coisas, nasceu uma seita, mas o Paulo disse, olha, ainda que venha um anjo e vos anuncie um evangelho diferente do que eu vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. E diz aqui, esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então nós não devemos buscar contato com anjos. Não devemos buscar contato com anjos, até porque a nossa comunhão é com Deus. Nós temos acesso ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Por que vamos querer ter contato com anjos? Seria a mesma coisa, ao invés de você ter comunhão com o dono da casa, você que pode ter acesso ao Senhor, preferir ter contato com os serventes. A nossa comunhão é com o Senhor, tanto que esse teólogo N. Gruden, ele diz assim, se orássemos aos anjos, estaríamos implicitamente atribuindo a eles posição igual a Deus, coisa que jamais devemos fazer. Não há exemplo em toda a Bíblia de alguém que ore a algum anjo ou que peça socorro a anjos. Então, se um dia acontecer uma aparição, isso aí tem que ser colocado sob escrutínio e nós não devemos buscar. A nossa comunhão é com Deus por meio de Jesus Cristo. E é mais do que suficiente para nós. É tudo para nós. A comunhão com Deus por meio de Jesus, o nosso mediador. Uma segunda pergunta é: existe anjo da guarda? Pois é, eu nem vou citar o nome, mas tem um teólogo sério que acredita. E baseado em algumas passagens. Por exemplo, atenção, Jesus dizendo, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face do meu Pai. Mateus 18:10. Então se entende aí que os pequeninos possuem os seus anjos. Atos 12:15 é a ocasião em que Pedro é liberto daquela prisão por meio de um anjo, e ele sabe onde que os irmãos estão reunidos,
e ele vai à casa dos irmãos, os irmãos estão orando, inclusive por ele, e aí ele bate na porta, vai atender uma serva da casa, e quando ela abre a porta, ela vê, quando ela pergunta quem é, o Pedro se faz conhecer, e ela fica assim tão maravilhada, ela fica assim tão alegre, que em vez de abrir a porta para o Pedro, ela corre de volta lá dentro da casa, para anunciar, é o Pedro, é o Pedro, é o Pedro. E aí eles têm essa atitude, reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão, e lhe disseram, estás louca. Ela, porém, insistia, mas eles diziam, é o anjo dele. Bom, isso daqui, irmãos, era na verdade uma crença dos judeus. Você sabe que quando uma pessoa vem de uma determinada tradição religiosa, ela vem para o Evangelho, ela ainda traz coisas. Eu lembro quando eu participava de um trabalho evangelístico, nós saíamos visitando pessoas, dando estudos bíblicos, estávamos trabalhando na plantação de uma igreja, e é muito divertido trabalhar com o novo convertido, né? A gente se reunia numa casa, tinha um irmão que tinha se convertido, e no domingo eu passava chamando as pessoas para o estudo, e aí estava indo com uma senhora que tinha se convertido, a gente estava indo para o estudo na casa do irmão, e aí eu falei para ela, e aí irmã, o que a irmã está achando de andar com Jesus? Ela disse, nossa senhora, é muito bom andar com Jesus. E esse irmão que nos recebia em casa, ele estava assim tão animado com a fé, ele queria servir tanto. E um dia ele me perguntou assim, ô irmão Ricardo, o que você acha da gente montar aqui um presépio para quando a gente for fazer as nossas reuniões e tal? Então, ainda muita coisa. Então, isso aqui é o mesmo. Eles ainda traziam muitas crenças do judaísmo. E uma das crenças do judaísmo na época é que a pessoa tinha um anjo, cada pessoa tinha um anjo que era a cara da pessoa. Então, quando a empregada chega e diz que é Pedro, eles logo associam e dizem, deve ser o anjo dele. Ou ele morreu e é o espírito dele. Agora, não é porque aquele povo nessa época, esses novos convertidos ainda tinham essas crenças, que isso seja doutrina. Então, biblicamente falando, a Bíblia diz, sim, Deus envia os seus anjos para nos proteger. Mas não diz em nenhum momento que envia um anjo específico que é o da pessoa. Então, nós não temos base bíblica para dizer que cada pessoa tem um anjo. Mas nós temos base bíblica para dizer que uma das funções dos anjos é proteger os crentes. Então, nós não devemos, por exemplo, orar a um anjo. Nós não devemos pedir proteção a um anjo. Mas nós podemos orar a Deus e pedir, Senhor, envia o teu anjo. Senhor, acampa o teu anjo. Senhor, envia um anjo para estar ali com o meu filho agora. Envia um anjo, Senhor, para estar ali com aqueles irmãos que estão passando por essa situação agora e os proteja. Deus pode nos proteger simplesmente com uma palavra ou na sua soberania decidir-nos enviar um anjo. Isso é Ele que decide, mas como diz o Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Amém, irmãos? Então, louvado seja o Senhor. Bom, uma terceira verdade. Esses anjos ministram em favor dos salvos. Ou seja, uma forma dos anjos servirem a Deus é servindo ao povo de Deus. Hebreus 1:14 vai dizer, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão
a salvação. Olha que privilégio. Uma das incumbências que Deus dá aos anjos é ministrar aos salvos. Ministro significa servo. Agora, é interessante que quando anjos apareceram no Novo Testamento para discípulos de Jesus, eles se apresentaram a esses discípulos não como servos, mas como co-servos. Por exemplo, quando João, lá no Apocalipse, depois de ter visto toda a visão, ele se prostra diante do anjo, o anjo diz assim: não faça isso, eu sou co-servo teu, adora a Deus. O que significa co-servo? Eu sou um servo como você é um servo. Nós somos servos de Deus. Adoremos a Deus. Ele não diz, eu sou teu servo. Ele diz, eu sou co-servo. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu estou aqui te prestando um serviço, em serviço a Deus. Eu sirvo você, não em obediência a você, mas eu sirvo você em obediência a Deus. E por que é importante saber isso? Para a gente não começar a achar que a gente pode dar ordem para anjo. Diz que num culto, um pastor ou um bispo, não sei, apóstolo, ele chegou injuriado no culto, dizendo assim, vocês já devem estar sabendo aí que a minha casa foi assaltada, né, não sei o quê, mas queria dizer que eu já despedi aqueles anjos que estavam lá para proteger a minha casa e já chamei outros. Tipo, ele contrata anjo, manda embora. Não, os anjos não estão a nosso serviço em obediência a nós. Eles obedecem a Deus. Eles estão dispostos a realizar qualquer serviço em nosso favor, mas não por causa da nossa ordem, mas por causa da ordem de Deus. Como diz aí 2 Pedro 2,10, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Então não é para ter medo de anjo, mas não é para ser arrogante, insolente para com esses seres. Quarto, alguns se rebelaram desse posto de ministros de Deus, de servos de Deus, de viverem para a glória de Deus, para obedecerem em tudo a Deus. Alguns se rebelaram desse posto. Existem 3 textos que são muito claros a respeito disto. Um é 2 Pedro 2,4, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então tem anjos que caíram. Os anjos que não mantiveram seus domínios, Deus lhe atribuiu posições, Deus lhe atribuiu funções, Deus lhes atribuiu tarefas, mas eles se rebelaram com essas tarefas, abandonaram as suas posições. Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Apocalipse 12, 7-9. Então houve guerra no céu, Miguel, o arcanjo, e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, interessante. A Bíblia não explica porquê, e não nos cabe especular, mas o que fica claro é que alguns anjos que caíram já foram para o abismo, para o Tártaro. Que provavelmente é aquela parte do Hades, onde vão antecipadamente os ímpios, os que não têm a Cristo.
e outros foram lançados à terra. Tanto é que quando Jesus vem e começa a ver aquelas manifestações, alguns desses dizem assim, aqueles que estavam no Gadareno: olha, não nos mande para o abismo, não nos mande para lá, deixa a gente entrar nos porcos. E lá no Apocalipse diz que nos últimos tempos vai vir um anjo do céu e vai abrir a porta desse abismo e aqueles espíritos vão sair. Então a gente vive nesse momento em que está essa divisão. Muito bem. Quais as verdades principais que precisamos nos ater? Primeiro, Cristo já os venceu na cruz. Amém? Não é que Cristo os vai vencer, Cristo já os venceu. Lá na cruz, Cristo venceu. Jesus viveu nessa terra, foi tentado, não caiu em nenhuma tentação, passou pela cruz, ressuscitou, pegou da mão do diabo a chave do Hades, de modo que Satanás não tem mais o poder da morte. O diabo não pode matar nenhum de nós, porque Jesus nos protege. Como foi o caso lá de Jó, não é? Que o inimigo quis provar Jó, mas só foi até onde Deus permitiu. Deus não permitiu que se tirasse a vida de Jó. Então eles já foram vencidos. Segundo, serão julgados e condenados. Mas enquanto isso, tentam outros a rebelião para a destruição. Tem um pastor que fala uma coisa interessante: nós somos aqueles que vieram da grande rebelião. Então, uma rebelião que começou entre os anjos e se espalhou entre os humanos. Nós fazíamos parte dessa rebelião, mas nós viemos da rebelião, nós aceitamos o perdão, a anistia do rei. O rei declarou uma anistia, enviou os seus mensageiros, providenciou o pagamento da nossa fiança. E nós dissemos sim, não queremos mais viver em rebelião contra Deus. Queremos agora estar do lado de Deus por meio de Jesus. Nós viemos da rebelião, já não fazemos parte. Agora nós estamos do lado de Deus e dos seus santos anjos. Nós estamos do lado de Jesus. Mas alguém pergunta assim: bom, se Satanás e seus anjos já estão derrotados, por que eles não se arrependem? Bom, primeiro porque o pecado não é racional. A pessoa que se entrega totalmente ao pecado, ela já não faz mais porque a coisa tem razão, mas simplesmente porque ela é dominada pelo pecado. Segundo, porque já não há mais chance de arrependimento. Então, é a mesma coisa aquele time que no campeonato já está rebaixado. Ele não pode mais sair do rebaixamento, mas ele pode levar outros com ele. É isso. Então, qual deve ser a nossa atitude? Primeira, não subestimar, dizendo assim: isso aí para mim não é nada, cuidado. Mas também não superestimar, viver curioso atrás dessas coisas, querer saber cada vez. Não, nos basta o que a Bíblia diz. Não temos que saber mais do que isso. O que a Bíblia nos revela já é suficiente. Então, não é nem assim desprezar, uma vez que a Bíblia fala, mas ao mesmo tempo não é supervalorizar e querer ir além da palavra. Tem um teólogo, o C.S. Lewis, que ele diz assim, que o diabo, ele recebe com o mesmo entusiasmo tanto o cético quanto o mágico. Então, nem para um lado nem para o outro.
não entrar em tentação. Porque a Bíblia diz que a gente se torna escravo de quem nos domina. Então, o problema de flertar com o mal é que você vai se tornando escravo. Nada é de graça. Então, Paulo diz para a gente não comer na mesa dos demônios. Porque a nossa comunhão não deve ser. A nossa comunhão é na mesa de Jesus Cristo. Então, o pastor dizia assim, olha, a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. Jesus nos ensinou a orarmos para a gente sequer entrar em tentação. Então, não entre em tentação. E permanecer em Jesus Cristo, porque é em Jesus Cristo que está a nossa autoridade. Em Jesus. Então, irmãos, tem alguns lugares assim que você pode entrar e ver leões separado assim por um vidro espesso. Então, você vê bem de perto o leão, mas ele não pode fazer nada com você, porque você está protegido. É a mesma coisa. Você está protegido enquanto você estiver atrás de Jesus, mas não queira sair de trás dele. É igual uma história que diz, né, que tinha um guarda de trânsito que saiu do seu posto, e aí começou uma confusão no trânsito. Aí um menininho, ele colocou lá o colete de policial e subiu ali no lugar, o posto, levantou a mão e os carros pararam. Mas não por causa do menino, por causa da posição. Então mantenha a sua posição em Jesus Cristo. Enquanto você estiver em Jesus, se cumpre o que diz João. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pecar é uma coisa, viver em pecado é outra. Viver em pecado já não é mais para nós. Nós somos de Jesus. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Então fiquemos com Jesus, porque Jesus é superior. É tão superior Jesus Cristo em seu poder e glória, que a Bíblia diz que no último dia, você pensa que vai ter uma batalha? A Bíblia diz que Jesus vai dar um sopro e vai estar tudo resolvido. Um sopro e vai estar tudo resolvido. Nosso Deus que é todo poderoso. E finalmente, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Você teme a quem, não é Jesus? Amém. Os anjos observam acontecimentos humanos. Você sabia que o Paulo diz que quando nós nos reunimos em culto, tem anjos que ficam observando? E eles observam a nossa boa ordem. Interessante. Inclusive, naquele tempo, Paulo disse que as mulheres tinham que ter um sinal de autoridade na cabeça por causa dos anjos. O Paulo vai dizer também que a vida dele e dos apóstolos se tornou um espetáculo para anjos, porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. E aí o N. Gruden diz assim, baseado nessa ideia que os anjos observam a vida humana. Mesmo que acreditemos cometer nossos pecados em segredo, sem entristecer ninguém, a consciência de que talvez centenas de anjos testemunham a nossa desobediência e com isso se entristecem, deve nos incutir comedimento. Interessante. Então a minha oração, irmãos, é que o nosso viver, as nossas decisões, as nossas atitudes, mesmo quando parecer que ninguém está olhando,
seja um motivo para louvor e honra a Deus diante dos anjos. Que a nossa vida glorifique a Deus e o honre diante dos seus anjos. A gente podia discutir mais sobre anjos, a gente podia falar da terminologia, que significa mensageiro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as classes de anjos, anjo, arcanjo, serafim, querubim, enfim. Mas essas verdades, creio que são as singulares, essas que a gente precisa dominar, estar conosco e sabermos explicar. O que todo cristão deve saber sobre os anjos? Foram criados por Deus, servem a Deus, são espíritos ministradores. Um dos seus serviços é ministrar aos salvos em obediência a Deus. Alguns se rebelaram, mas Cristo já os venceu. E eles observam os acontecimentos, que nos deve incutir comedimento, reverência no nosso viver, especialmente porque Deus também nos vê. Como disse Agar, o Deus que me vê. Semana que vem, nós vamos entrar no assunto sobre aqueles que estão destinados para que em Jesus Cristo se tornem, inclusive, maiores que os anjos. Nós. O que a Bíblia diz a respeito de nós, seres humanos. Se Deus nos permitir, nos vemos semana que vem. Que Deus nos abençoe.